palavra, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, podeis assentar? E hoje é mais um dia que a gente vai estudar um pouquinho mais da série Vida com Deus e Propósito. E a minha parte coube tornando-se amigo de Deus. Não é muito fácil você se tornar amigo de Deus, mas há possibilidade, né? É possível você se tornar amigo de Deus. O tema nosso aí, por favor, poderia passar? Nosso tema é tornando-se amigo de Deus. E esse tema, ele está fundamentado na observação da vida dos amigos de Deus do Antigo Testamento, e eu vou utilizar também os amigos de Deus do Novo Testamento, porque tem. Não é só o Antigo Testamento que tem o amigo de Deus, tem no Novo também. E também o outro é no livro Prática da Presença de Deus. O que é isso? Prática da Presença de Deus, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso. E foi escrito no século XVII por o irmão Lourenço, né? Ele era um simples, humilde cozinheiro no monastério francês. Mas é uma pessoa que conseguiu uma prática tão grande da presença de Deus e assim uma coisa muito simples, que eu posso fazer dentro da minha casa, que eu posso fazer cozinhando, que eu posso fazer lavando prato, que eu posso fazer fazendo qualquer coisa. Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu transformar cada atividade dele, cada ato, cada tarefa, ele conseguiu transformar em glória a Deus. Ele conseguiu, durante o dia, ele conseguiu ter uma conversa, ter diálogo o dia todo com o Senhor, com orações pequenas, com orações, não aquela oração, mas orações justas. Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha provisão. Tu és o meu sustento. Tu és a minha alegria, Tu és o meu guarda fiel. Então, nessas orações, durante o dia e toda a sua atividade, ele fazia isso. Ele não precisava falar alto. Dependendo da situação de onde estia, ele poderia fazer isso. E também ele fazia meditação na palavra de Deus, né? Então, esse rapaz, esse senhor, ele não precisou enfrentar vamos dizer assim, uma vigília ou um evento especial para ter comunhão com Deus. Ele dentro da sua casa tinha, nos seus afazeres tinha, tá? E como foi uma observação também feita nos amigos de Deus do Antigo Testamento, nós vamos olhar um personagem do Antigo Testamento que era amigo de Deus, amigo, aquele que Deus dizia, é meu amigo. Não é aquele que diz, olha, ele falava com ele como o amigo fala, ele dizia, é meu amigo, né? E outros amigos também, vários outros amigos. Teve Moisés, teve Moisés, que tinha amizade com Deus, tinha uma relação de amizade, desenvolveu essa relação. Teve Abraão, que é o amigo esse que ele disse, meu amigo. Deus disse, meu amigo. Nós tivemos vários outros, Davi, Daniel, vários outros amigos. Agora, no Antigo Testamento, aquelas amizades eram a sombra do que nós devemos ser hoje. Tá? Todo o Antigo Testamento é sombra, irmãos. Até a riqueza de Abraão é sombra das riquezas espirituais. Não quer dizer que Deus não possa enriquecer uma pessoa hoje. Pode. Mas essa pessoa tem que estar muito consciente de que aquilo que Deus der a ele, não é só para ele, não. É para a obra também. Então ele tem consciência disso. É tanto que tem um versículo que diz assim, pedi, dá-se-vos-á. Se você se prender a esse versículo e não olhar o contexto, você vai pedir qualquer coisa. Você acha que pode pedir qualquer coisa e Deus vai dar. No entanto, quando você chega em Tiago, ele já restringe, porque o contexto, ou ele amplia ou ele restringe o principal. O principal sobre pedir é pedir e dá-se-vos-á. Pedir, dá-se-vos-á. Mas o contexto, ele restringe os pedidos. Ele diz assim, pedi, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres.
Então já restringiu os pedidos, né? Então nós vamos verificar isso aqui dentro do Antigo Testamento primeiro, essa relação de prática da presença de Deus. Aí você pode até dizer assim, mas espera aí, Deus já não está presente, Ele não diz que estará presente todos os dias até a consumação do século, mas você percebe essa presença no seu dia a dia? Lá na sua casa, nos seus afazeres, você percebe essa presença? Ele está, isso aí não tenha dúvida, não há dúvida, Ele está presente, Ele disse e Ele está. E Ele está tão presente que até o Espírito está dentro de nós. O que está faltando é Ele se manifestar. E o que eu posso fazer para Ele se manifestar? Nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então nós vamos ver agora, vamos partilhar, esse é tornando-se amigo de Deus. Aí o subtítulo diz o seguinte: Deus quer ser meu melhor amigo por meio de diálogo constante e meditação contínua. Eu posso ter um diálogo constante? Podemos. Lourenço, esse cozinheiro do monastério francês, ele praticou isso. E nós vamos ver que os amigos de Deus do Antigo Testamento também praticaram. Parece até que é uma novidade o que aconteceu com Lourenço. Mas com os antigos do Antigo Testamento, com os amigos de Deus do Antigo Testamento também aconteceu. E aconteceu com o Novo Testamento também. Nós temos amigos, Deus tem amigos no Novo Testamento. Porque Ele quer essa amizade, né? E eu coloquei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, 3,16. Por que eu coloquei esse versículo? Porque não existiria amizade se Ele não morresse. E vamos dizer assim, a vontade dele é tanta que ele até morreu por causa dessa amizade. Aí a gente pode até pensar, mas por que Deus morreu por nós? Irmãos, lembre que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Parte dele está em nós. Ele não quer perder isso. Ele quer aperfeiçoar para voltar àquela amizade inicial. Inicialmente, Adão e Eva não precisavam de forma nenhuma ter um altar, ter um compartimento, ter um local para poder, vamos dizer assim, ter essa relação, esse convívio, essa amizade. Ele não precisava. Não precisava nada disso. Simplesmente Deus, na virada do dia, chegava lá e batia papo. E isso é normal quando se tem a mesma natureza. Às vezes a gente não percebe o porquê que houve tanta mudança, exatamente mudança de natureza. Quando o homem pecou, ele tornou-se um ser temporal, isso em termos físicos, um ser temporal. Deus deixou um tempo para o corpo viver ainda na terra, para que nesse tempo ele decida o que ele quer. Se ele quer voltar àquela amizade antiga. Se ele quer aquela relação de amigo que ele tinha anteriormente, né? Então, por isso que eu coloco isso aí. Agora nós vamos ver Abraão, um amigo de Deus. Eu gosto disso aqui. Isaías 41:8. Olha o que Deus diz de Abraão. Eu botei só um versículo, tem mais. Poderia colocar Isaías 41:8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Isso é forte, realmente existia uma relação muito forte, uma intimidade. Deus criou uma intimidade, meu amigo. Com Moisés, ele diz assim: eu falo com Moisés como qualquer fala com seu amigo. É diferente. Uma coisa é eu dizer assim, olha, eu falo com fulano como eu falo com um amigo. Outra coisa é dizer, não, eu falo com fulano, é meu amigo. É muito íntimo, né? É muito íntimo essa colocação que é feita aqui. E na chamada de Abraão, 12:1, por favor. Na chamada de Abraão, ele já experimenta, Abraão,
Ele já faz um teste, ele já faz uma prova. Então o Senhor disse a Abraão, já, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais, para uma terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, o que é prática da presença de Deus? É quando você, mesmo na ausência física de Deus, você conversa com Ele como se Ele estivesse presente. E nós podemos fazer isso, porque Ele está presente. Se não existe uma prática da presença de Deus conosco, é porque nós não praticamos. A prática da presença é que tenho que produzir, porque Ele já está. E quando você começa a praticar isso, quando você começa a colocar em prática, durante o dia, você com várias orações curtas, não precisa ser longa, é um papo que você está conversando com alguém. Olha, eu gosto muito de você. Tu é meu amigo mesmo, hein? Tu morreu por mim, rapaz. Poxa, tu é um amigo. Tu é a minha força, tu é o meu sustento. Eu estava enfermo, tu me curou. Esse diálogo aqui, quando você começa a fazer isso na prática, isso quantas vezes possível, mais, vamos dizer assim, mais vezes que você puder, você cria um ambiente de presença onde ele se manifesta. Eu experimento isso aqui. E quantas vezes eu estou falando, mamacho, eu estou falando com ele, ele me faz presente. Aí começa a falar comigo aqui, ó. Deus fala muito comigo aqui. Então a prática da presença de Deus é uma ação minha, porque Ele já está presente. O que falta é eu perceber essa presença, e isso é até uma prática da minha fé. Quando eu faço isso, eu estou colocando em prática a minha fé. O que é a fé? A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se não vê e a certeza das que se esperam. Então, eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não estou vendo Ele, mas eu vou conversar com Ele aqui. Nem todas as vezes que você tiver uma conversa, um diálogo com o Senhor, dentro da sua casa, ou na rua, ou no ônibus, muitas vezes no metrô, eu não falo alto, mas eu estou falando com Ele. Senhor, guarda-me de todo mal. Estou nesse ônibus aqui, é perigoso, então guarda-me. E começa a falar várias palavras com o Senhor, concernente à palavra dele. Nem todas as vezes ele vai, mas assim, vamos dizer assim, se manifestar de uma forma física. Ou veja, como é que Deus se manifesta comigo quando eu diálogo, quando eu tenho esse diálogo com Ele? Como é que Ele se manifesta? Eu falo em línguas. Ou eu sinto crescer por dentro, como se eu estivesse ficando grande. Ou eu sinto uma cobertura que vem me envolvendo totalmente o meu ser. E essa é a forma dele se manifestar, dizer, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu sei o que está se passando, eu sei qual é o teu problema, e eu estou operando, eu estou agindo. Pode deixar que eu vou trazer a solução. Né? Quando Deus chama Abraão, e diz, sai da tua terra, da tua parentela, dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mando, ele já começou a exercitar Abraão na prática da presença de Deus. Porque você não tem condição de sair da tua terra, do teu local, da tua família, e por uma terra que você não sabe nem onde é, se essa presença não for real com você, mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não esteja vendo. Então tem que ter uma presença real. Então, Abraão, nesse ponto aqui, ele passou no teste. Porque Deus não se apresentou a ele, Deus falou com ele. Né? E ele saiu de Harã e foi até Siquém, que foi a primeira cidade de Canaã, da terra em que ele ia dar. Então ele saiu, caminhou, por causa da palavra, creu na palavra, eu vou te fazer, sai daqui porque eu vou te dar uma terra, vou te fazer grande, vou te fazer uma grande nação. Ele creu nessa palavra e caminhou nessa palavra. E também meditou.
Porque muitas vezes Deus dá uma palavra e diz, mas Senhor, como é que vai ser isso? Abraão teve esse momento. Senhor, tu disse que vai ter um filho, mas eu tenho Ismael, mas Ismael vai ser o meu descendente. Não, Abraão, calma. O filho, teu descendente, vai ser filho do teu e de Sara. Então, nessa caminhada, ele vai meditando, como será isso? Que terra será essa? Onde é isso? Né? Então, essas perguntas vêm, mas ele está caminhando. Ele não está parado, ele não ficou parado. Se ele fica parado, não sai, não tinha terra. Não tinha uma nação que ia abençoar todas as demais nações, não tinha nada disso. E outra coisa, Deus traz uma recompensa nesse diálogo, ou nesse convívio, nessa forma de ser, nessa relação. Deus traz uma experiência. Porque quando ele chegou em Siquém, o Senhor apareceu. Olha só. A palavra de ordem para sair da terra não teve presença, teve uma voz. A palavra de chegada em Siquém teve a presença, ele apareceu e disse: essa é a terra. Então isso é prática da presença de Deus. Abraão, o primeiro, pelo menos dentro desses aqui, é o primeiro que teve essa presença. Davi tinha também. Porque Davi dizia: Senhor, o que é que eu faço? Ele dizia: faz assim, 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 assado. Tá bom. E partia. Isso é ter certeza que Deus está com a gente, que Deus está presente. Davi tinha certeza: se Deus falou, eu vou lá e vou arrebentar. Ele sabia que ele ia ser vitorioso. Então essa prática da presença, ela é muito interessante. No entanto, muitas vezes, para que haja uma relação melhor, você tem que sair daqueles que estão do meio onde você está. Abraão não podia ter essa relação, esse convívio no meio, na cidade onde ele se encontrava, no meio do povo dele. Eles não tinham condição de entender isso aí. Então ele manda retirar. Da mesma forma é conosco. Quantas vezes, quando nós aceitamos Jesus, de quantas e quantos meios e ambientes a gente tem que sair? Já observaram isso? Você aceita Jesus, mas em determinado ambiente já não te agrada. Você aceita Jesus e determinadas conversas que você tinha anteriormente já não te agrada mais. Então essas pessoas vão se afastando. Na realidade, Deus vai te tirando. Sai do meio dele, sai de fora. Então sempre haverá alguém de quem você tem que se separar. Eu não sei se Deus conseguiria me salvar lá em Fortaleza, no meio da minha família. Eu não sei. Eu tenho dúvida. Porque a minha mãe era católica valente. Dobra o joelho perante o altar de imagem e reza. E aí? Como é que tu vai fazer? Tu ainda não tem domínio, tu não é independente, tu mora dentro de casa, tu come no mesmo prato. Tu vai fazer o quê? Aí que onde eu fui para o Rio de Janeiro. E lá eu encontrei Jesus. E olha aqui, quando eu estava em Fortaleza, de 15 a 16 anos, eu fiquei rodando a cidade para encontrar Jesus. Não sabia como encontrar. Encontrar Deus, que eu não sabia que era Jesus. Eu sabia encontrar Deus e eu não sabia como encontrar. E olha que eu não encontrei. 2 anos tentando. Quando cheguei no Rio de Janeiro, que eu fui encontrar. Vamos andar mais. Outra coisa, peregrinação na terra. Gálatas 17:8 e Atos 7:5. Eu vou ver se eu faço rapidinho isso aqui. Gálatas 17:8. Olha o que Deus fala. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a sua descendência. A sua descendência. Serei o Deus deles. Outros locais, outras passagens falam sobre a peregrinação. Eu vou te dar essa terra, e a tua descendência, mas você não vai tomar posse de nenhum palmo.
Irmão, você peregrinar, você vai ter um patrimônio, eu vou te enriquecer, mas você, nessa terra, você vai peregrinar e não vai tomar posse, ou seja, não vai se plantar, não vai se firmar, não vai fixar residência em nenhum desse local. Porque eu tenho algo melhor para você. E o próprio Hebreu de Hebreus fala isso, que Abraão esperava uma cidade que não tinha sido construída por homens, mas por Deus. E ele cumpriu isso aqui. Essa peregrinação. Ele peregrinou. Ele chegou em Siquém, Deus se revelou para ele, disse que aquela era a terra. Ele começou a peregrinação, depois foi para Betel, entre Betel e Ai, e agora ele tinha um instrumento de demonstração da fé dele a Deus, que era o altar. Ele tinha um altar. E onde ele chegava, ele fixava o altar, levantava o altar, né? Como símbolo dessa fé. Depois, 7,5, a 7,5 fala da mesma coisa, que Deus não deu nenhum palmo de terra a ele em Canaã, né? Mas a descendência na 4ª geração, depois que fosse escravo do Egito, que retornaria para lá. Deus prova a Abraão, isso aqui é interessante demais, irmãos. Bota a outra figura, por favor, a primeira figura aí. Vamos lá. Bota Abraão sacrificando Isaac. Isso aqui é fantástico. Isso aqui. Olha só. Por que eu coloquei isso aí? Porque se você der uma olhada nessa figura, olha quem está lá naquela cruz. Será que tem alguma coisa, alguma relação? Ele está sacrificando e Jesus está lá na cruz. Qual é a relação? Olha só. Gênesis 22:2. O que diz? Gênesis 22:2. Então disse Deus: toma seu filho, seu único, preste atenção no diálogo, único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifica-o como holocausto num dos montes a que lhe indicarei. Agora vê o 11 e o 12. Vamos ver o 11 e o 12. Olha o que diz aí. Não. Veja bem. 22, Gênesis 22, 11 e 12. Mas o anjo do Senhor, irmãos, quem é que está falando agora aqui? É Deus ou o anjo do Senhor? Qual a diferença? Olha só. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Olha só, irmãos. Anjo do Senhor era chamado de teofania. Teofania era uma aparição de um ser celestial, de Deus. E aqui, anjo do Senhor, era o Cristo pré-encarnado. Por que a gente chama de Cristo pré-encarnado? Porque ele tomava a forma em que ia ter na encarnação. Então ele tomou essa forma. Quando foi destruir Sodoma e Gomorra, ele recebeu o alimento. Então essa forma que ele tomava, por isso que a gente chama de pré-encarnação, a teofania e também de pré-encarnação, porque ele tomava a forma que ele tomaria quando encarnasse. Então, o que está acontecendo aqui nesse texto? O anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado, chegou para Abraão e disse para ele que para o filho dele teria substituto. Que ele não precisava sacrificar o menino, porque para o filho dele teria substituto. Agora, vamos ver, coloca aí, João 8,56.
João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Quem está falando aqui? Jesus. Que dia foi esse que Abraão viu de Jesus? Sacrifício. Quando ele foi chamado para sacrificar o filho, ele teve a revelação que Deus, assim como ele não negou o filho dele, Isaque, Deus não negaria o filho dele, Jesus. E aqui nesse versículo é anjo de Deus. Deu para entender a relação, irmãos? Deu para perceber? Tem alguma dúvida? O próprio Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Vocês não estão sabendo de nada, pessoal. Abraão viu o meu dia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra quando Jesus falou isso? Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Né? Vamos em frente, que o tempo já foi embora. Mas vamos lá. Agora, vamos ver um amigo do Novo Testamento? Vamos lá. Os apóstolos, os amigos de Deus. João 15,15 não dá nem para dizer. O próprio Jesus, a gente conhece muito bem o Novo Testamento. Eu acho que a gente não vai nem precisar ler por causa, pelo tempo. Coloca a segunda figura. Olha essa figura aí. Isso aí é Jesus com seus apóstolos instruindo. Ele está instruindo. Deus chama os seus apóstolos de amigos. Mas por que ele disse que eles eram amigos dele? Porque ele disse: eu posso falar com vocês tudo que o meu pai manda. Por que eles considerou amigo? Porque eles eram capazes de assimilar o que o pai mandava a Jesus falar com eles. E o que o pai mandava falar, o quê? Era o evangelho que eles iriam dar continuidade. Ele diz: vocês são meus amigos, porque eu posso falar com vocês tudo que meu pai mandou. Tudo que meu pai disse. Porque vocês vão dar continuidade a esse evangelho. Em primeira mão, vocês, são os 12. Por isso que eu chamei, e ele disse assim: quando o Espírito Santo descer, ele levará vocês, ele trará à mente de vocês tudo que eu falei, porque vocês vão precisar para transmitir para o povo. Chamada dos apóstolos, a gente sabe, 10:1, foi o 12, chamou os 12. E outra coisa, essa chamada aqui, ele quando você chama Pedro, ele fala uma coisa muito interessante: Pedro, a tua atividade já era, você agora vai ser pescador de homens. Eu vou mudar a atividade de vocês. Vocês vão trabalhar para mim, vocês vão ser pescadores de homens. Irmãos, isso não quer dizer que todo aquele que Deus chama tem que deixar o emprego. Por favor. Quando Deus chama alguém e quer que ele esteja a tempo integral, Deus tem todo um trabalhar. Não faz isso por conta própria, que você vai se dar mal. Ah, não, porque Deus me chamou para pregar o evangelho e aí agora eu vou deixar o trabalho, largo para lá e não trabalho. Olha, cuidado, que Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma. Então vamos entender bem essa chamada. Se ela for específica, se ela for em tempo integral, Deus vai dar conta. Deus vai dizer, Deus vai revelar, Deus vai trabalhar e vai suprir. Que foi o caso dos apóstolos. Eles foram chamados de tempo integral. Vocês vão pregar o evangelho. A chamada dos apóstolos, peregrinação na terra. Essa aqui eu gostaria só de ler para a gente. 1 Pedro 1,17. Já está aí. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ou seja, a peregrinação. Nós não somos daqui, irmão. Abraão entendeu muito bem isso, a ponto de ter um patrimônio enorme, mas nunca se fixou em um determinado local.
O que que ele fez? Ele fez a peregrinação. Ele caminhou em toda a terra. Ele entendeu. E essa é a razão porque Deus não abençoa muita gente financeiramente. Porque sabe que vai receber e vai ser gastar nos seus próprios prazeres. E quando eu aceito a Jesus, eu agora faço parte de um corpo que eu tenho a responsabilidade de sustentar. Tanto espiritual como financeiramente. A igreja é um corpo. A igreja, o modelo de igreja que Deus fundou, foi a igreja primitiva. A igreja primitiva entendeu muito bem isso. O que eu tenho não é meu, é nosso. O próprio Jesus disse, o que é que ele falou para Pedro? Senhor, eu deixei tudo e aí, o que é que eu vou ganhar com isso? Jesus disse, olha, aqui 100 vezes mais. E depois a vida eterna. Aí eu pergunto, quantos patrimônios Pedro ganhou? Quantas fazendas ele tinha? Quantas casas ele tinha? Tinha tantas quantas eram os membros do corpo de Cristo. Pronto. Por quê? Porque tudo era de todos. O próprio Barnabé, que era uma pessoa rica, que tinha um terreno, que tinha uma propriedade, entendeu isso, vendeu e entregou aos apóstolos. Porque ele entendeu claramente isso. Agora, a última parte, irmãos, para terminar, essa aqui, a peregrinação. Jesus prova seus apóstolos. E qual é a prova que ele dá? Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que é que Deus está dizendo, irmão? Eu acho que os irmãos já entenderam bem qual é a vida que eu tenho que perder. E o que eu tenho que negar. Eu acho que está muito claro. A palavra está clara. Eu tenho que negar a mim mesmo, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha soberba, de achar que eu sou alguma coisa, e a minha vida. Que vida é essa? Vida da alma. Nós fomos regenerados no espírito, mas temos vida carnal na alma. E essa eu tenho que perder. Aí nós vamos entender por que Paulo disse o seguinte, irmãos, lembra que Paulo teve um momento difícil na vida dele, que ele disse assim, miserável homem que sou. A palavra de Deus está na minha mente, mas eu não consigo transmitir através do meu corpo. Porque existe uma força, a força do pecado que está nos membros do meu corpo, me forçam, me oprimem e eu não consigo praticar a palavra. O que aconteceu com Paulo posteriormente? Lembra-se que no capítulo 12 ele disse assim, irmãos, oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente pega o pão da ceia e faz assim, você sabe o que é que Deus está dizendo para a gente? O meu corpo eu dei por vocês, vocês não vão dar o de vocês por mim, não? O meu corpo eu dei por vocês e dei morto. Ao meu Pai, o meu corpo eu dei em sacrifício vivo, mas a vocês o meu corpo eu dei morto. E agora eu estou sem corpo para fazer essa obra. Eu estou sem corpo para curar, eu estou sem corpo para pregar, eu estou sem corpo para chamar, para ungir, para coisa de enfermidade, para libertar, eu estou sem corpo, e aí, vocês não vão me dar não? E a palavra de Deus não diz que nós somos corpo de Cristo? E nós somos? Somos, mas ainda não estamos restringindo as coisas. Aí, se Pedro estivesse aqui, provavelmente eu faria a seguinte pergunta. O que eu ganho com isso? Vamos só ler esse versículo aqui, para terminar. Filipenses 3, 20 e 21. Só para terminar. Olha o que eu ganho com isso.
se eu der o meu corpo em sacrifício vivo? Filipenses 3, 20 e 21. Olha só. A nossa cidade, porém, está nos céus. Abraão entendeu isso. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora o outro. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Você quer recompensa melhor do que essa? Você dá o seu corpo, e ele diz assim, porque eu vou trabalhar, vou melhorar o teu corpo, vou dar uma melhorada e vou trabalhar. Mas quando eu terminar o trabalho aqui, eu vou devolver o teu corpo sã e glorioso, que é no arrebatamento, irmão. Então existe uma razão muito forte para a gente entregar nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que? Nós vamos receber de volta, novo e glorioso, para a glória de Deus. Eu acho que vale a pena. Vamos ver. Cada um faça essa avaliação. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Hugo, homem de Deus. Pastor Hugo foi um presente de Deus há 2 anos, né, pastor? 2 anos mais ou menos já, que o senhor é um presente de Deus para essa igreja, né? É mais? É pouco? 1 ano? Tá vendo? Quase 2 anos. Vamos ficar de pé, que Deus abençoe. Lá em Tiago, capítulo 2, diz que Abraão ele creu, né, em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Existe